Bom dia, senhoritas e senhoritos. Estamos iniciando a gravação da nossa aula de hoje. Vamos dar sequência aí à discussão sobre o absolutismo. Vamos ver se a gente consegue falar hoje sobre os teóricos desse absolutismo, aqueles que vão legitimar a ação. Vamos dar sequência nesse contexto. A gente está apresentando para vocês aí páginas da apostila, né? A gente vê a referência, começamos a ver isso na última aula. Só para demarcar, né? A gente sugeriu aqui quadrinhos. Antes de compartilhar, né, a gente já tinha mostrado para vocês, só para registrar, aqui um quadrinho, né, mouse, né? Aí, o quadrinho 1 fala sobre nazismo, o Angola Jungle, fala sobre Palmares. Aí para vocês. E ó, história de quadrinho. Bem legal. E uma outra referência para mostrar a diversidade de assunto. Então, o que aconteceu aí desse brilho de luz? Macbeth. Eu já mostrei para vocês antes de começar a gravação o que são classes sociais. Tudo em quadrinho para se divertir, beleza? Então, você tem que arrumar isso. Parece que está com problema na gravação hoje, né? Tá tudo tranquilo para vocês aí? Eu olho para minha gravação, eu tô lento. Tá tudo certinho? Tá, né? Mas o áudio tá bom, né? Ah, beleza. Então vamos lá. Nós estávamos discutindo na última aula o contexto que vai levar esse processo de centralização do poder, né? Discutimos a questão da cruzada, o renascimento comercial, o crescimento urbano e como que a burguesia se sentia prejudicada dentro desse contexto, havia dificuldade de desenvolver esse comércio devido a esse poder descentralizado, como que ele dificultava a variedade de moedas, idiomas, insegurança. E ela vai se aproximar então da figura do rei e vai com esse rei, né, eles vão se aliar com o objetivo de centralizar o poder. A burguesia financiaria esse rei de posse de determinada quantia de recursos, né, de quantidade de recursos, buscaria facilitar a vida dessa burguesia. Quando o comércio desenvolvesse, a burguesia se fortalecia economicamente e o rei se fortalecia dentro do ponto de vista político, uma vez que ele ampliaria sua área de dominação efetiva, né, e arrecadaria com tributos. Então, com esse apoio da burguesia, o que esse rei faz? Ele vai buscar centralizar, unificando a moeda, isso facilita, criando um exército profissional, ou seja, você abre essa inserção militar, amplia essa inserção militar além da nobreza, né? Outros indivíduos, essa massa desempregada que você tem na Europa, apesar de ter um contingente reduzido devido à peste, mas um contingente desempregado vai ser absorvido por essas forças militares. E é importante observar essas forças militares, porque além da burguesia, a nobreza precisa dar a sustentação a esse rei. Nós já conversamos sobre isso, não basta o rei querer ser, não basta o rei querer estar no poder, ele precisa de sustentação política. Né? Quem vai fazer essa ligação entre o rei e demais categorias é a nobreza. Não é você imaginar um presidente, um prefeito, um governador, não basta ele ser eleito, ele precisa ter um apoio de sustentação. Quem é essa sustentação? O povo que o elegeu, mas não só o elegeu, mas a Câmara de Vereadores, no caso do prefeito, a Assembleia, em caso do governador, e o Congresso no quesito do presidente. Ele precisa ter esse apoio desses grupos para que ele possa pôr em prática as medidas que ele entenda, né, que vão permitir
um bom governo, uma boa administração. Sempre tem isso em mente. Nenhum governante faz o que quer. O cara é um ditador, tirano. Para ele ser tirano, para ele ser um ditador, ele precisa de uma sustentação. Ele precisa de apoio, precisa de grupos que estejam ali legitimando e dando a ele todo o suporte necessário para que ele seja esse ditador. Não é? E o rei vai enxergar nessa nobreza essa perspectiva. Haja vista que a nobreza ela é afetada pela peste, a nobreza é afetada pela fome, a nobreza vai ser afetada pelas revoltas. É claro que a fome não vai afetar a nobreza da mesma forma que afeta os camponeses. A nobreza não vai ser afetada pela fome e pela peste, né, de forma como ela vai atingir todos os grupos demais. É como você olha, por exemplo, o Covid hoje, né? Você vê números de Covid explodindo para lá e para cá, mas quando você olha à sua volta, você não enxerga, dentro desse seu meio, tantas pessoas contaminadas morrendo. Você vê muita gente ao seu meio ficando doente, né, passando um aperto, mas a maioria delas se tratando. Então você tem uma leitura sobre o Covid. Contudo, entretanto, todavia, quando você sai da sua bolha, quando você vai para grupos menos favorecidos economicamente, é onde estão os maiores números de casos. São os mais pobres, aqueles que não têm condições de acessar tratamento, medicamento, médicos. São essas pessoas que estão morrendo. E é isso aí que o Bruno falou, né? As pessoas viram números, e quando as pessoas viram números, tudo fica mais fácil, né? Eu não lembro se foi quem foi que disse, não lembro se foi Stalin, se foi o Hitler, não sei qual foi a liderança que disse isso agora, mas ele diz assim: uma morte é uma tragédia, 1000 mortes é um dado estatístico. Isso é muito forte, né? Isso é muito forte. Né? Uma morte é uma tragédia, 1000 mortes é um dado estatístico. Então é essa a questão. Então quando você olha para os mais pobres, você vê, pois é, quando você olha para os mais pobres, você percebe esse índice de mortalidade maior. Só que a gente não vê essas pessoas, né? Essas pessoas, para nós, é como se elas tivessem outra dimensão. E aí dá a sensação para essas pessoas de que a doença está aí, eu vou ficar doente, eu me trato, eu sou saudável, vai ficar tudo bem. Ou seja, ele ignora completamente todo um coletivo, tudo que está à volta, né? Não, com certeza. Com certeza. Já morreu mais gente do que Mariana, Brumadinho, né? E etc, etc, etc. Com certeza. E ainda morrerá. Né? Porque a doença está aí, você não tem vacina para isso. Né? Você não tem tratamento para isso. O tratamento é a consciência. Né? O que as pessoas estão demonstrando não tem. Né? Aí, voltando para cá, no nosso contexto, essa nobreza que também vai ser afetada pela peste, vai ser afetada pela fome, né? E ela, além disso, ela é inserida nas guerras. Quem faz a guerra é essa nobreza, né? Lembra? Eles são aqueles que lutam. Elas se mostram ameaçadas, né? Elas se mostram ameaçadas. E nada melhor do que se apegar a esse projeto de centralização política do rei. O que é o rei? É um nobre, né? A nobreza que antes detinha um poder sobre a forma descentralizada, essa nobreza agora centraliza o poder nas mãos de um homem só. E esse homem, esse rei, vai garantir a essa nobreza privilégios. O exército vai ser um meio de prestigiar essa nobreza, a média e a pequena nobreza. Nós já falamos sobre isso, né? Pequena nobreza, média nobreza, alta nobreza. Os cargos militares, os altos postos, serão preenchidos por esses grupos. Pequena nobreza, média nobreza. Né? A nobreza vai ocupar os cargos administrativos. E aí você troca esse apoio à nobreza por sustentação política, né? Para que esse rei se tornasse absoluto. Soma-se isso ao poder econômico da burguesia, a esse Estado centralizado se consagra e caminha agora para um processo de poder absoluto. Não é de uma hora para outra. Poder centralizado é uma coisa, esse poder centralizado vai evoluir para o poder absoluto. Certo? Importante observar isso. Não é porque o poder é centralizado que ele é absoluto. Todo poder absoluto é um poder centralizado, mas nem todo poder centralizado se tornou absoluto. Isso está claro?
beleza? Esse é o objetivo, mas nem todo mundo vai alcançar esse status de absoluto. Ok? Então ele centraliza o poder